Olá, viajante! Eu sou o Leonardo MacLeod do clã dos MacLeod, mas há muito tempo atrás eu era conhecido como Ask, o primeiro homem criado pelos próprios deuses. Eu estou aqui para contar a vocês sobre algo mais alegre, feliz, os ritos funerários. Por isso, Fique um pouco e escute. as crenças escandinavas e germânicas da vida pós-morte diferem em função das épocas, dos lugares e dos cultos centrados na reverência a uma determinada divindade. O conceito comum é a ênfase na continuidade da unidade familiar, que atravessa tempo e espaço e liga o mundo dos mortos com os dos vivos. Uma descrição usada pelos povos nórdicos em relação à morte de alguém é foi se reunir com seus parentes que foram embora para as colinas antes dele, significando a reunião familiar, seja no nível espiritual nas moradas dos deuses, ou seja no plano físico, as colinas mortuárias ou os túmulos familiares. Geralmente, o processo da morte é visto como uma viagem e a palavra alemã para ancestrais é Wortfahren. Eu acho que é assim, não sei se eu estou pronunciando certo, mas vai estar aparecendo aqui no vídeo para vocês saberem e depois me diz se eu estou pronunciando certo ou não. Isso significa aqueles que foram antes. A imagem mais comum nos enterros é o barco, sua réplica física em tamanho natural sendo usada nos enterros de pessoas importantes, enquanto naqueles de pessoas simples é colocada no túmulo uma pequena representação do barco, ou o túmulo é cercado por pedras delineando um barco. Imagens de barcos são encontradas na literatura como metáfora para túmulos ou caixões, o barco sendo um antigo símbolo associado com as divindades Vanir, regentes da vida, da morte e do mundo subterrâneo. Os espíritos que não usam o barco para navegar ao outro mundo costumam cavalgar, fato que explica o porquê dos mortos serem enterrados com seus cavalos, carruagens ou cremados juntos deles nas piras fúnebres. Na ilha de Gotland, as imagens mais frequentes nas pedras funerárias mostram navios ou cavaleiros. Às vezes o cavalo tendo 8 patas, representando Sleipnir, o cavalo de Odin, por ele enviado para levar os mais honrados chefes e guerreiros valentes para Valhall. Para os mortos mais pobres, são colocados nos túmulos ou nos seus pés os pesados calçados de Hel, para que eles possam andar sem se afastar ou extraviar do caminho para o reino da deusa Hel. Uma precaução importante é amarrar o barco nas pedras ou os sapatos juntos, um com o outro, para que não sejam usados como meios de transporte físico. Para que o morto fosse retirado da sua casa, abre-se uma porta especial na parede, cimentada depois, evitando assim que o seu espírito voltasse do além pelo mesmo caminho seguido na ida. O corpo é colocado na cama ou no caixão coberto por um lençol, com os pés para a porta e a cabeça para o norte, com um pratinho com sal sobre o peito. Os espelhos são cobertos para evitar que o espírito se refletisse neles. Após a vigília, acompanhada de bebida e histórias contadas pelos presentes e descrevendo passagens e feitos da vida do morto, a procissão segue para o cemitério, parando nas encruzilhadas. Após a cristianização, em lugar dos sapatos de Hel, são fincadas agulhas nos pés daqueles suspeitos de bruxaria ou conhecidos por terem o dom da metamorfose ou projeção astral, que lhes permitisse assombrar os vivos. A crença em Valhall como morada daqueles escolhidos por Odin motivou a prática da cremação. Conforme citada em Ynglinga Saga, todos os mortos e seus pertences devem ser cremados juntos, suas cinzas depois levadas para o mar ou enterradas na terra. Como os povos nórdicos acreditavam na vida pós-morte, eles colocavam os pertences do morto ao seu lado, para que ele pudesse usá-los no local para onde seguia. Após a cremação das pessoas importantes junto com seus bens,
As cinzas recentes eram jogadas em colinas mortuárias, como as de Uppsala, onde escavações arqueológicas revelaram ossadas humanas e de animais, restos de armas, joias e objetos de ouro. Acreditava-se que no ato da cremação, a alma é liberada para seguir seu destino, enquanto aqueles enterrados direto nas colinas mortuárias continuam lá, seja manifestando ou seja como fantasmas benévolos ou temidos Draugrs. Em casos especiais, os heróis se deslocam dos seus túmulos para Valhall e podem aparecer para seus familiares, pedindo que vinguem sua morte se esta fosse provocada por traição, contando com a apreensão de Odin para esses avisos. Uma parte dos guerreiros mortos vai para Volkvangar, o palácio de Froya, uma clara alusão às antigas práticas funerárias que antecederam as cremações associadas ao culto de Odin, quando as pessoas eram enterradas e seus espíritos levados para o reino dos deuses Vanir. Aqueles que não têm uma morte heróica seguem para o reino da deusa Hel. Os que morrem no mar são recebidos nos palácios das divindades Ron e Egir. As moças solteiras vão para a deusa Gavin, as mulheres casadas e as crianças para o palácio de Frigg, enquanto os seguidores ou adeptos de uma determinada divindade seguem a sua respectiva morada. Os criminosos, os ladrões e os acusados de perjúrio, crimes infames ou atos vins não vão diretamente para o reino de Hel, mas permanecem em Nostrond, um poço escuro e tenebroso, onde passam por castigos e retificações dos seus comportamentos e a expiação dos seus crimes. E agora, de novo, se acharam que esse era um vídeo, pelo menos acreditavam que ia ter um único vídeo que eu não ia reclamar da religião cristã ou da igreja católica de antigamente. Hoje já é um pouco melhor, não tá como deveria estar, ainda tem muita porcaria, mas já melhorou um pouco. Porém, antigamente a coisa era uma desgraça e vocês vão ver um pouco do porquê. O nome da deusa Hel foi distorcido e usado pela igreja cristã para designar o inferno, que em inglês usa o mesmo nome da deusa, só que com 2 L's em vez de 1, significando Hell, que em português é inferno. Local de punição dos pecadores e desprovido do simbolismo complexo de Niflhel. Em lugar de compreender a dualidade dos atributos dos espíritos até o seu renascimento, ela foi equiparada com o temível espectro da morte, como o fim da trajetória do espírito, desprovido da possibilidade de um novo retorno e recomeço em uma nova encarnação. Os nórdicos consideram a reencarnação uma opção e não uma obrigação, mas que deve ser feito na mesma linhagem familiar. Acredita-se que durante a gestão cria-se um novo corpo como abrigo temporário para uma antiga alma de um ancestral. Uma importante imagem associada à morte é o dragão, considerado o guardião das colinas mortuárias e das câmaras megalíticas, tanto na Escandinávia quanto na Inglaterra. Quando um túmulo é aberto por ladrões e um objeto seja retirado, ou ele seja saqueado ou profanado por inimigos, o dragão que fica enrolado ao redor do seu tesouro acorda enfurecido e sai de dentro da terra, lançando labaredas incendiárias sobre as terras próximas. Relatos de batalhas de heróis contra esses monstros ígneos aparecem em várias sagas ou poemas, como o que relata a morte do rei anglo-saxão Beowulf, lutando para salvar seu povo e matando o dragão antes que ele morresse devido às feridas. Às vezes, o dragão é visto como a metamorfose do morto, que guarda assim os seus bens enterrados junto dele. No poema Voluspa, menciona-se que o dragão Nidhogger devora os mortos com suas garras e presas afiadas. O dragão é representado como uma característica de réptil, de serpente, às vezes tendo asas e um ou mais chifres. O seu corpo coberto de escamas, com ou sem patas e garras.
Os raios, relâmpagos e aurora boreal, assim como os incêndios, são os fenômenos naturais associados com o dragão. Assim como ele é uma imagem natural para a descrição da morte pelas chamas devoradoras das cremações. Após as batalhas, as chamas das inúmeras pilhas funerárias se elevam com imensas línguas de fogo lameando o céu, enquanto o som lúgubre dos ossos sendo queimados lembra as antigas lendas dos monstros devoradores. Mesmo após a cristianização, o fogo continuou sendo usado como uma prática e um símbolo funerário, e as cremações continuaram apesar de sua proibição cristã, conforme comprovam resquícios de ossos enegrecidos pelo fogo, restos de carvão e urnas com cinzas em alguns cemitérios anglo-saxões na Alemanha e França. Durante muito tempo, colocava-se nos túmulos uma mistura de carvão com resina de pinheiro como sinal de purificação dos miasmas da decomposição, prática cristã remanescente dos costumes antigos de cremação. Decorações com motivos serpentiformes foram encontrados em várias pedras funerárias e monumentos rúnicos, como os das ilhas de Gotland, na Suécia, onde serpentes, dragões e barcos simbolizam a jornada da alma pelo reino da morte à espera da sua regeneração. Desde a Idade do Bronze, nos petroglifos apareciam figuras de serpentes, homens viris com chifres e barcos, uma complexa simbologia ligada à fertilidade, vida, morte e o além. Ao longo do tempo, a serpente pré-histórica com o corpo alongado foi se metamorfoseando para uma figura híbrida de serpente e dragão, até adquirir a forma tradicional do dragão com patas. Mencionado em várias histórias na literatura e representado na arte do norte europeu. Tanto a serpente quanto o dragão são ao mesmo tempo símbolos do submundo e do ciclo eterno de vida e morte, sendo seres aquáticos e do submundo, com domínio sobre a água, que é o símbolo da vida, e a terra, o símbolo da morte e regeneração. Nas embarcações vikings eram usadas formas de animais, geralmente serpentes e dragões, na proa e na polpa, simbolizando a proteção nas viagens. No Ragnarok, os agentes da destruição final são serpentes, dragões e o poder dos gigantes do fogo. Além do dragão Nidhoggur, que rói incessantemente as raízes da árvore do mundo Yggdrasil, até sua queda final. A serpente do mundo, Jormungandr, sai das profundezas do oceano para o combate mortal com seu eterno inimigo, o deus Thor, que irá vencer, mas sucumbirá devido ao veneno da serpente. A proteção oferecida pelos deuses, esquecimento temporário por Odin, crença na reencarnação e na continuidade da linhagem familiar por Freyr, força protetora, e ordem providenciados por Thor, não são garantias suficientes para impedir as ameaças dos dragões e dos monstros. Esta verdade se torna evidente e explícita na própria morte dos deuses no Ragnarok, como é visto na história de Baldur e no cataclismo final do Ragnarok. O próprio Odin, deus padroeiro dos mortos, será vencido pelas leis imutáveis da mortalidade e do destino. Voltaram, né? E isso é tudo por hoje. Porém, existem muitos contos incríveis para contar. Antes de sair, não se esqueça, primeiro, se você não faz parte do clã, tá esperando o quê? Clica no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Segundo, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que esses contos devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos 4 cantos do reino. E não se esqueça, marque o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novos contos para ouvir. Por último, não se esqueça também, me segue nas redes sociais que está aparecendo aqui e os links estão na descrição também para vocês ficarem sabendo sobre os spoilers ou algumas coisinhas sobre os próximos vídeos que eu estou lançando, que eu vou lançar e tudo que eu estou trabalhando. E também, por último, agora é o último, até o próximo conto.
Que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.